E por falar em zoião, zoião mesmo, viu, gente? O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para uma nova onda de calor a partir de hoje. A gente já sentiu logo cedo, né? As temperaturas são altas e podem passar de 40 graus em várias regiões do Brasil durante esse fim de semana. Ao longo do ano de 2023, o Brasil teve 8 ondas de calor e há indícios de que isso pode seguir até abril de 2024 em algumas regiões. Com as altas temperaturas, o importante é se proteger, pois uma das consequências desse calorão para a nossa saúde é a hipertermia. Para falar sobre isso, a gente conversa com o médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto Lima. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Muito obrigado. Tudo ótimo? Graças a Deus, tudo bem. Doutor, hoje de manhã já deu calorzão, acho que a gente sentiu de madrugada já, né? Madrugada já foi quente. É. Por volta de 3 e pouquinho da manhã, 4 horas já começou quente e o dia já amanheceu quente. Hoje, 8 horas, já estava quente. Estava muito quente. E quando a gente pensa, sei lá, né, num calor desse, as pessoas que têm, por exemplo, hipertensão, problemas de articulações, que às vezes incha muito o corpo, devem ter uma atenção mais especial, doutor, ou não? Devem. Na verdade, assim, os extremos das idades, eles têm que ser bem cuidados. Tanto a criança quanto o adulto mais. Então, aquele paciente que tem mais de 60 anos, 65 anos, 70 anos, tem que ter mais cuidado com essas ondas de calor. Mas por quê? Porque o adulto, mais, com 60, 70 anos, nós temos no organismo o hipotálamo. Dentro do cérebro, regula a temperatura corporal. E com o passar do tempo, esse hipotálamo ele fica menos sensível. Então, o idoso ele perde a capacidade de perceber esse calor todo. E tem uma outra coisa que o idoso também perde a capacidade um pouquinho de beber água. O idoso não bebe água com tanta frequência, então ele desidrata mais rápido e ele perde essa capacidade dessa termorregulação. E nesse calor intenso, o idoso a gente tem que olhar para ele com muito mais cuidado. E a criança também. Então quais são as medidas para os dois extremos? Né? Hidratação, mais vigorosa, ficar atrás da criança bebendo um pouquinho mais de água, né? Intercalando com sucos, intercalando com água de coco, para o idoso também, e deixar um ambiente mais resfriado para o idoso. Fresco, né? Mais fresco. Então, colocar um umidificador de ar é muito importante para umidificar o ar, que diminui um pouquinho a temperatura, se possível com ventiladores, né? E colocar roupas frescas, roupas claras, regata, shorts, deixar o idoso e a criança mais à vontade. Ainda mais se ele é acamado, né, doutor? Piora. É, né? Né, a gente vai em algumas instituições para poder prestar alguns atendimentos e o que a gente conversa com as equipes, né, que são instituições mais carentes, né, quer dizer, bem carentes, a gente fala com eles o seguinte: nessa época, quando vai dar o banho no leito, né, colocar a temperatura da água então um pouquinho mais friazinha, porque tem locais que tem que dar banho no leito. Então, colocar água, paninhos, né, debaixo das axilas, nas virilhas, na nuca, para a gente deixar sempre essa temperatura corporal mais baixa. Porque o perigo da temperatura corporal é quando ela atinge 40 graus. Até 36, 37 o corpo regula. Mas quando começa com 38, 39, 40, dentro do corpo da gente, as proteínas, elas começam a desnaturar. É como se elas estivessem quebrando. Isso dá muito problema. Isso acontece, o paciente pode ter vertigem, mal-estar, hipotensão, pode ter queda, aí machuca a cabeça. E um idoso, a gente ainda tem que ter mais cuidado com ele. E doutor, quando a gente fala em calor, a gente fala de suor. A gente está perdendo alguma vitamina no suor? Na verdade, o suor é para resfriar o nosso corpo. Então, a gente transpira e o suor faz a gente perder calor. Quando a gente perde calor, aquele centro da regulação, ele fala, opa, legal, estão me ajudando aqui. Então, o suor é uma fase boa. Porém, esse suor, quando ele é excessivo, ele leva à desidratação. Então, perde vitamina sim, só que perde muitos sais minerais. Então, pode ocasionar, numa forma mais aguda, cãibra, arritmia cardíaca e até morte. Doutor, isso perigoso. faz todo sentido, porque, Perigoso. por exemplo, hoje de manhã eu e a Andresa, a gente fez um monte de coisa em jejum.
Aí era umas 11 e pouco, a gente estava voltando com peso nas mãos. E aí a gente brincou e falou assim, nossa, eu tô meio mole, parece que eu tô meio tonta. Mas tava muito quente, não tinha comido, não tinha se hidratado direito. E a gente não vai percebendo. E aí você vai realmente ficando mais mole. A pressão tende a ficar mais alta ou mais baixa, doutor? Mais baixa. Duas coisas eu vou falar para você. Olha só que interessante, que gancho legal que você deu. O exercício físico, nessas temperaturas, eles têm que ser evitados ao ar ambiente. Então, de 11 horas da manhã até 4, 4 e meia da tarde, é bom não fazer exercício quando tem essas temperaturas extremamente altas. Por quê? Desidrata. Não comer não tem nem problema. É até legal não estar com a barriga cheia. E se for comer, alimentos mais leves, de fácil digestão. Mas a hidratação tem que ser vigorosa. Então, no exercício físico, a pressão arterial, quando está muito calor, ela tende a diminuir. Ela tende a subir no começo, mas com o calor tende a fazer o que nós chamamos de vasodilatação. Então, o que nós chamamos de cabeça de pressão, ela não consegue segurar. Então, dá essa sensação de tontura, de mal-estar. Então, pode cair, realmente, pode bater a cabeça, pode fazer um TCE, pode fazer um sangramento. Então, assim, esses calores extremos, eles preocupam, sim. Me preocupam muito. Muito. A hipertermia é o quê, doutor? Então, as pessoas confundem hipertermia com febre. A febre também é uma hipertermia. O corpo também aumenta a temperatura corporal, mas aumenta a temperatura para combater um agente infeccioso. Ponto. Já na hipertermia, essa não, a clássica. Né? A hipertermia clássica é essa, quando a temperatura do ambiente está tão alta que os nossos receptores não conseguem dar conta. Então, a nossa temperatura interna aumenta. Por isso que tem que tirar do ambiente, colocar numa banheira de água fria, jogar água gelada, beber líquidos. E se caso acontecer isso que a gente falou, mal-estar, né, pressão baixa, vertigem, começar a falar palavras, assim, ficar obnubilado, né? Que a gente fala pessoas confusas, os vozinhos podem ficar confusos. Que você não consegue nem entender o que a pessoa está falando, né? Exato. Aí, nesse ponto, resfriar o corpo. Então, aí a diferença da hipertermia e da febre é essa. Na febre, a gente dá um antitérmico. Já na hipertermia, não funciona. Aí tem que diminuir realmente a temperatura corporal. Colocar um ambiente mais fresco, diminuir a temperatura corporal e, se caso for um caso extremo de perda da consciência, levar para o hospital. Que aí tem que fazer hidratação venosa. Colher alguns exames também para a gente ver se perdeu muitos sais. Doutor, quando a gente fala em calor, a gente fala assim, no calor não tem que me preocupar com a imunidade. Isso é verdade ou não? Não. Porque, na verdade, assim, o calor excessivo, ele promove a perda, né, de sais, a perda de minerais e o metabolismo, ele aumenta. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco. Então, na primeira fase, a gente tem um consumo maior. Então, a gente tem que ter cuidado, sim. Então, tem que aumentar a nossa ingesta de quê? De verduras, de frutas, principalmente as frutas que são molhadas, como abacaxi, como laranja, como mexerica, como melancia. Então, a gente tem que aumentar o aporte dessas frutas e diminuir a quantidade de comidas pesadas, principalmente nessa época de extremo calor, porque dificulta a digestão. Verdade. Então, a gente libera a AB, né? O nosso sistema, o nosso sangue vai muito para o estômago e desvia dos outros órgãos. Se já está com um estado de uma desidratação, piora. E como que a gente hidrata? A conta é bem legal. Faz assim, ó. Coloca 40 ml por quilo de peso. Tá. Ponto. Boa. Então, quanto que eu tenho que tomar? 1 litro, 1,5 litros, 2 litros? Faz essa conta. Então, geralmente fica em torno de 2,3 litros, 2,8 litros, até 3 litros de água. Só que nesse período tem que redobrar a atenção. Tem que beber mais água. E, pessoal, hidratação não é beber refrigerante, não é beber suco enlatado, porque se começa a beber muito isso, a imunidade ela começa até a prejudicar de tanto componente químico que tem. É água mesmo. E, doutor, o que é interessante também falar da hidratação é que às vezes a gente fala assim, esqueci de beber minha água. Aí você para e vai bebendo, sei lá, 3, 4 copos de uma vez. Legal. Não funciona dessa forma, e né? E nem é bom. Né? E nem é bom. A água, ela tem que ser ingerida aos poucos durante o dia. Né? Ela pega 350 ml e bebe. Daqui a 1 hora, 350 ml bebe. Daqui a 1 hora... Por quê? O excesso de água também, de uma vez só, pode também dar problema. Pode dar distúrbio eletrolítico por eliminação pela urina. Pode sim.
Olha Então, isso. assim, ó, ficar longo período... Você quer ver? Eu sentir sede já é o problema. A gente não pode deixar o nosso hipotálamo perceber uma desidratação. Poxa, minha boca está seca, ou então eu estou tremendo, ou meu coração acelerou um pouquinho. Isso pode ser sinal de desidratação na fase primária. Uau, muito bom. O Léo tem uma perguntinha. Vamos lá, Léo. Tenho, doutor. A gente sabe que quando você está num lugar quente, bem quente, e você sai para um lugar frio, pode prejudicar um pouco a nossa saúde, tem o tal do choque térmico. E quando é o contrário? Quando você está num ar-condicionado, por exemplo, a 18 graus, aí você sai, abre a porta, sai para a rua, está com 40 e poucos graus. Isso pode prejudicar a nossa saúde também? Pergunta muito legal. Ô, Léo, na verdade, o contrário é perigoso. Quando a gente está num ambiente muito quente e a gente sai num ambiente muito frio, a gente tem vasoconstricção. O que é isso? Os vasos, quando está no ambiente quente, ele está mais dilatadão, beleza, né? E quando sai no ambiente frio, ele contrai. Sabia que pode dar infarto? É muito perigoso. Então, é perigoso. E tem até uma clássica figura, quando a gente estuda na medicina, né, que mostra os ambientes e fala, né, os senhores dentro dos restaurantes muito quentes europeus saindo com a fronte com a neve. Então aí a gente tudo começa para a gente poder estudar as causas, né, e as características do infarto. Então pode dar problema sim. Então o inverso é pior do que o outro. Como as nossas mães são sábias, porque o que eu fiquei pensando agora, quando a gente vai para a praia e tá muito calor, você tá lá no sol. Quando você vai entrar na água, o que a mãe fala? Vai molhando a nuca primeiro, molha as mãos, o pé, para depois você entrar. Porque a água, geralmente, do mar é gelada. Muito gelada. E isso pode acontecer também, doutor? Dá esse choque ali. Porque tem gente que, de repente, entra no mar e falece. É isso, né? Pode acontecer sim. Então, sempre quando está nesses ambientes muito, muito quentes, a não ser quando tem uma hipertermia, que aí já é um caso agudo e grave, as medidas têm que ser da mesma proporção, tá? É sempre melhor assim, a gente ir adaptando. Né? Que interessante. E nesse calor, é isso, hidratar, a gente manter roupas leves, exercício físico durante o período fora de ambientes refrigerados, pelo menos com temperaturas climatizadas, não é tão recomendado assim. Os extremos, criança e adulto, mais 60, 65 anos, tem que prestar bastante atenção e prestar atenção nos sinais e sintomas. Ponto. O que a gente tem aqui, doutor? Então, aqui a gente fez, na verdade, 2 tipos de suco para a gente tomar em casa. Eu coloquei esse daqui que tem abacaxi, que já tem um poder de digestão bom, né? E ele hidrata muito bem. Água de coco, então é abacaxi, água de coco e raspa de limão. Ele fica uma delícia. Gengibre também. Então, o que o Léo está usando lá, que o Léo está tomando, na verdade é água de coco, mel e gengibre. Água de coco, mel e gengibre, que legal. O do Léo, água de coco, mel e gengibre, o seu tem abacaxi. É uma delícia. E delicioso. Bem geladinho. Refrescante. É gostoso. Muito, muito bom, gente. Muito Fácil bom, de fazer. né? Muito bom. Adorei, doutor. Eu não sei, mas as pessoas em casa talvez pensem a mesma coisa. Quando você tá com calor ou parece que você... Quando você bebe algo geladinho, como uma água e um suco, parece que a cabeça resfria, doutor. Isso é verdade, né? Porque é tudo isso que tá falando, né? Agora, sabe uma coisa legal enquanto vocês bebem? As mães podem fazer os sorvetinhos para os filhos. Legal. E sabe com o que eu gosto de fazer? Com melancia. A gente bate a melancia e coloca nos potinhos e as crianças ficam chupando aquele gelinho de abacaxi com nutriente. E é ótimo. E a gente coloca água de coco, coloca tudo. Muito bom. Nossa, é delicioso isso aqui. Nossa, é muito fresco. É gostoso. Tá, já foi aí, Léo? Muito bom, o meu já foi. Já foi, Biane, já acabei. Nossa, que delícia. Água de coco é muito bom, né, doutor? Ela hidrata muito bem também, não é? Hidrata. Água de coco é um baita de um coringa que a gente tem para hidratação, né? Mas a do coco, né, doutor? Coco, né? Pegar o coco e beber, né? Porque às vezes essas industrializadas têm muito produto químico. Mas qual que é a função mesmo? É água. Beba água. Água. Maravilhoso. Andresa tá falando para mim o seguinte, doutor, que como Papa Francisco, você também faz aniversário neste domingo? Faço. Muito bem, doutor. Parabéns. Que legal. Parabéns, doutor. Obrigado. Muito bem, parabéns. Que Deus
Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. E que abençoe cada vez mais a sua vida, a sua missão como médico de salvar tantas vidas, de dar tanta dica para as pessoas viverem melhor e mais longevos, né, com qualidade de vida. Deus abençoe, obrigado. Doutor. É muito gostoso, né? O aniversário para mim aniversário e Natal são datas que eu comemoro com muito amor, com muito carinho, são datas especialíssimas. E é no mesmo mês. No mesmo mês. Obrigado pelo carinho. Obrigada, doutor. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Ótimo Natal para vocês. Você também. Viu? Você de casa, aproveita para seguir o doutor. Ele sempre faz muitas lives, sempre responde as suas perguntas lá nas caixinhas que você manda a pergunta para ele sempre responde. @doutordr.paulorobertolima e o contato é o 12 99737 7007. Ai, doutor, e além da mãe do meu amigo que já ficou apaixonado pelo senhor, a dona Cidinha, fiquei sabendo que a sogra da Rita também adorou, viu? Um amor. Tá toda feliz. Ela é um amor. Toda feliz. Falou, doutor, tá mudando minha vida. Ela é um amor. Coisa boa. Isso é muito bom. Isso é bom, né? É bom, né, Léo? O doutor muda a vida da gente, né? Ô, se muda, Biane, eu que o diga, tá bom? O doutor mudou a minha vida, a vida da minha família inteira. Grande doutor. Muito obrigado, viu?